4 anos, primários, e eu me perguntava por que o juiz não converteu em pena alternativa? Porque a grande maioria era droga, não é? Quer dizer, essa é uma questão complexa do que fazer com a criminalização ou a descriminalização das drogas. Porque se você descriminalizar também, você desarma o Rio de Janeiro, você entrega a maconha, por exemplo, para Souza Cruz, comércio da maconha, você entrega a cocaína para outros, e você fica com os sobrantes do mercado que estão ocupados no tráfico e vai fazer o que com esses jovens? Com as famílias deles? Tá certo? Quer dizer, é um emprego, é um trabalho que tem regras, que tem disciplina e que a gente fica se perguntando o que fazer com eles. Quer dizer, fora a questão política, ética, moral que as pessoas colocam em relação a essa questão, quando se acha que essa questão sai do âmbito da polícia e vai para o âmbito da saúde pública, né? Então, eu acho que as penas alternativas, elas não pegam a grande massa da população, porque a grande massa da população, mesmo que seja com revólver de brinquedo que te assalte, tá certo? Mas o teor ofensivo na hora do juiz e do... Vocês nunca leram as denúncias dos promotores? Nunca leram? Nunca ninguém leu uma denúncia de promotor do processo? É muito interessante a linguagem, gente. É uma peça maravilhosa. Eu leio muito denúncia de promotor, porque onde eu trabalho se faz exame de sanidade mental em sujeitos que cometeram delitos e que se desconfia que o sujeito tinha um transtorno mental. Mas a peça de denúncia do promotor é maravilhosa. Os termos que ele usa, as formas de presunção de que aquele sujeito é um sujeito perigoso, é muito interessante, que é uma coisa da cultura jurídica, da cultura institucional, tanto do Ministério Público. Você vê uma peça, por exemplo, do defensor público, vai ter uma outra linguagem também muito interessante, né? Como os textos que nós escrevemos, que é da cultura profissional do assistente social. Tem gente que lê e não entende muita coisa que a gente fala nos textos. Por exemplo, a palavra intervenção profissional é uma palavra desgraçada. Se você fala intervenção profissional na frente de um médico, do teu diretor, olha, a intervenção profissional sou eu que respondo por isso, né? Por exemplo, uma vez eu cheguei para um diretor meu agora, recentemente, e falei com ele que o sigilo é fundamental no serviço social. E ele disse, não. Como é que você pode trabalhar em equipe e achar que tem que manter sigilo de determinadas situações? Sim, senhor. Eu lhe trago meu código de ética. E aí ele levou um susto. Ele falou, não, eu não concordo com você. Eu falei, mas eu concordo. Eu tenho que responder por isso. Não é? Quer dizer, porque eu posso ser denunciada por quebra de sigilo. Então, a questão das penas, eu acho que é isso. Quer ir adiante aqui? Não, sobre a pena não. A mídia, agora vem os meios de comunicação. Bom, os meios de comunicação são uma outra área lucrativa da sociedade brasileira, né? A Veja faz um grande escândalo contra um crime, ela produz aquele monte de coisa. As pessoas gostam muito. Você vê a história do casal Nardoni. Como aquilo rendeu, né? Aquilo rendeu artigo, aquilo rendeu estudos, aquilo rendeu repórter na porta daquele prédio. Vocês imaginam quanto dinheiro custou aquela transmissão de quase um mês do casal Nardoni, né? Depois o julgamento. Os meios de comunicação, eles são, numa sociedade como a nossa, não é? Um instrumento do capital, pô. Então, eu não sei quando o Hugo Chávez faz lá as proibições dele da TV e de pé, e aí a gente diz que o Hugo Chávez está fazendo uma ditadura nos meios de comunicação, mas a gente aqui pode dizer tudo sobre os sujeitos. Depois a gente, para recolher, igual um travesseiro que a gente, de penas de ganso, você corta o travesseiro, as penas vão para todos os lados, isso são as notícias. Para juntar as penas, você não junta nunca mais, né?
É a mesma coisa, por exemplo, uma coisa muito... Eu faço isso todo santo dia. Eu leio tudo de polícia que sai no Globo. Por quê? Porque tem determinados delitos assim que eu sei onde vão parar. Eu sei, por exemplo, que lá no Heitor Carrilho vão parar para fazer perícia. Não dá outra. Não é? E aí, quando você se debruça sobre a situação e conhece mais de perto, o cara é internado lá para fazer perícia, você vê que aquela história do jornal tinha que ser recontada. Só que não tem mais como recontar. Não tem espaço no jornal para chegar e dizer o seguinte, olha, a historinha não foi bem do jeito que foi contada. Teve isso, teve aquilo, teve aquele outro, teve aquele outro, teve aquele outro. E aí já era, as penas já foram ao vento, você não recolhe mais. Né? Então, eu acho que os meios de comunicação, num Estado democrático, têm uma função fundamental, né? Exatamente de dar transparência, de futucar as coisas obscuras e tal. É óbvio, mas tem um outro lado também, que é o lado do sensacionalismo. Quer dizer, do lado da exploração dos nomes das pessoas, do lado de expõe a vida das pessoas. Depois tentar recolher, não recolhe mais, não recolhe. Né? Então, eu acho que é essa coisa da mídia. A penalização dos presos, o que eu anotei aqui? O que o Igor colocou? Não, ele colocou a última. Aqui é a questão que eu acho que você que fez, né? Da penalização dos presos. Você fez da mídia. Quem foi o terceiro que fez? O terceiro foi ele. Não, ela é por último. Ela foi a última. Vamos. Sim, você falou o quê? Sobre a precarização da penalização, se é, nesse caso, dos direitos autorais ou se é uma resposta ao clamor, por ter penas piores. Veja bem, eu acho que tem uma penalização que é uma resposta ao clamor. Mas eu acho também que o sistema penal, como toda instituição, né, tem uma cultura institucional muito cristalizada, muito forte, em que a penalização, veja bem, uma coisa é a penalização, que é prender pessoas, ou recolher a abrigos e tal. O outro é prender mesmo, por pequenos delitos, por grandes delitos e tal. Enche as cadeias. Mas tem outras penalizações que não têm visibilidade. Então, por exemplo, o modo de tratar no cotidiano, as demoras dos processos a tramitarem. Vocês querem ver uma coisa mais cruel? Vocês sabem que um processo, ele entra, é assim, ó. Aqui está o registro de ocorrência, tá? Aconteceu um delito, você foi assaltado na porta do banco, você vai na delegacia do bairro, registra a ocorrência, RO, registro de ocorrência. Isso daqui, digamos que pegaram uma pessoa que te assaltou ali na saída do banco. Então, o condutor de prisão traz esse sujeito para a delegacia. O condutor de prisão é o guarda municipal, é a PM, é alguém que traz. Você tem testemunhas que te assaltaram. Você é a vítima, tá? Vai ter, talvez, alguma defesa, ou não tem defesa nenhuma testemunha. Isso daqui, ó, feito o registro, vira um inquérito. E aqui vira um processo. Esse processo, quando ele é processo, ele já está distribuído a alguma vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça ele é descentralizado, tem fórum em Campinho, tem fórum em vários locais, várias comarcas do interior também, tá? Se o crime aconteceu, por exemplo, em Friburgo, o sujeito vai para a delegacia de Friburgo e quem vai tocar o processo vai ser a vara criminal de Friburgo, tá certo? Vocês não imaginam o tempo que leva, depois que é prolatada a sentença dele, digamos, 4 anos de pena privativa de liberdade. Isto daqui, esse juiz que prolata a sentença, esse processo, Ministério Público, Defesa e juiz que prolata essa sentença aqui, não é o mesmo juiz que vai conduzir a execução da pena desses 4 anos. Então, isso daqui tem uma história, tem um termo chamado tombo. Ele tem que tombar na vara de execuções penais, que é a vara, a única que nós temos no Rio de Janeiro, para todo o estado do Rio de Janeiro. Outros estados têm mais de uma vara. São Paulo tem várias de execuções, por exemplo. Tá? Então,
por processo sair daqui, isso é um processo burocrático, para ir para cá, muitas vezes leva ano, principalmente se o preso apelou da sentença, não ficou satisfeito com os 4 anos, achava que tinha que receber 2, tá? Ou se o Ministério Público acha que ele não devia receber 4, devia receber 6. Aí apelação tem que ser feita em 5 dias para uma outra instância do tribunal, que são as câmaras criminais. Aqui estão os desembargadores, que vão reapreciar a sentença, vão confirmar ou não a sentença de 4 anos. Então esse negócio aqui, ó, vai para cá, né? Vai para cá, aliás, e daqui, confirmada a sentença, é que vai para cá. Então, isso é uma coisa cruel, que não tem visibilidade. Termos de tempo imenso. Não tem visibilidade. Às vezes o cara foi condenado a 4 anos, leva um tempão, por exemplo, nos homicídios, que são casos de tribunal do júri. Para marcar o julgamento, a não ser os Nardoni, que foi rápido, tá certo? Mas tem casos, eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma paciente aí no Heitor Carrilho, que ela matou a avó. Levou 3 anos para isso daqui, da Vara Criminal de São Gonçalo, para tombar na VEP. Porque aí, quando tomba aqui, aí sim que o preso ou o paciente internado tem direito a determinados benefícios. Antes disso ele não tem. Hã? Enquanto isso não tem. Enquanto não tombou. Tá certo? Então, o que acontece? Essa paciente, por exemplo, cada vez que a gente puxava o boleto, dizia lá, armário da Heloísa. No boleto amarelinho do computador da VEP. A gente ficava, pasma, armário da Heloísa. Era no armário da Heloísa, na Vara Criminal de São Gonçalo, que estava há 3 anos o processo. Até que um defensor impetrou um habeas corpus e conseguiu retirar do armário de Heloísa. E ele, no habeas corpus, colocou no armário de Heloísa e colocou os boletos em anexo, porque parece piada e não é piada. Então, tem muitas questões de penalização que não são a penalização oficial. O sujeito pegou 4 anos por ter furtado alguém na rua ou ter entrado nessas caixas que você tem nos bancos. Por exemplo, a gente tem um paciente lá que ele tem retardo mental, já é a 3ª vez que ele está com a gente. Ele entrou aqui na Rua México, numa dessas caixas que você vai tirar dinheiro, que tem aquela porta giratória. Ele entrou, ele é muito grande, é negro, tem umas orelhas assim, bem saltadas, e vive babando. Ele vive com o sangue todo molhado, tá certo? Uma menina se apavorou, porque ele chegou para ela e disse, passa não é 60, é 100zinho. Um 100zinho para mim, que eu não tenho nenhum. E aí a menina saiu berrando, assalto, assalto, assalto. Pegaram ele dentro dali do negócio, porque ele nem se movimentou para correr. E ele rindo. E aí ele conta pra gente o seguinte, que ele fez assim, foi no programa do Faustão. Passa um 100zinho pra mim. E e ria. É a 3ª vez que ele está preso. Quer dizer, ele pegou uma medida de segurança em função do retardo, você está entendendo? Mas a penalização é muito grande, porque nada ocorre dentro do tempo. Na pena privativa de liberdade, a penalização é até menor às vezes, porque o sujeito, são 4 anos, mesmo que passe às vezes, mas você tem mais instrumentos. Na medida de segurança, não. Nós temos, por exemplo, morreu essa semana um paciente que ficou 48 anos preso no Heitor Carrilho. 48 anos, Nesse espaço, não. Mas eu acho o seguinte, tem coisas da política penitenciária que não tem sentido, né? Por exemplo, essa questão, hoje eu vou para uma banca de mestrado, você, professora da banca convidada, e que a aluna, que é uma aluna engajada, uma aluna que sempre foi um profissional engajado,